Graças e paz. Amém. Eu queria estar orando agora, entregando ao Senhor esse momento. E principalmente para pedir para que o Senhor fale. E não vá Wilson fale. Mas que a palavra do Senhor seja pregada. Oremos. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por estar aqui, Pai. Obrigado por estar com os irmãos. Porque é graça do Senhor na minha vida. E eu te agradeço, Pai. Eu te louvo por isso. Porque é cuidado do Senhor para a minha vida. Eu te peço, Senhor, que tudo que eu fale te glorifique, te honre. E que não venha de mim, mas que venha de ti. Então me conduz e me utiliza como um instrumento teu. É isso que eu te oro. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu tenho um tempo que venho sentindo um incômodo de falar sobre um tema que é um tema muito caro para a Igreja do Senhor. A missão do Senhor. E venho orado a Deus e venho pedido para que Ele me entregasse o texto. Meu Deus, o que é que eu vou pregar? Pastor Ricardo. Já estou me acostumando. Ele me pediu para pregar hoje. Eu fiquei, Senhor, o que é que eu prego? O que é que eu vou trazer? E não saía da minha cabeça falar sobre a missão do Senhor. E eu queria que os irmãos abrissem o texto de Romanos, no capítulo 10, versículo 14 e 15. Esse é o texto que, com certeza, muitos de vocês conhecem, e é o texto base para toda a reflexão que eu vou trazer. E o título, por ter um título para essa pregação, chama Por onde passam os pés do Evangelho? Pergunta. Por onde passam os pés do Evangelho? Vamos ler o texto. Esse texto está como base, mas eu vou percorrer sobre o final do capítulo 9 de Romanos e o capítulo 10. O texto diz o seguinte: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Meus irmãos, eu tenho vivido experiências transformadoras. Estar junto de pessoas que estavam no lamaçal e você poder conversar com elas e ver o quanto o Evangelho transformou a vida daquela pessoa é algo indescritível. Eu não estou falando de... Eu vou dizer assim, não estou gostando muito desse termo não, mas é o termo que está vindo. Tem um testemunho fraco. Nenhum testemunho é fraco, mas entenda. Existem testemunhos que são impactantes. A gente olha e faz, meu Deus, como é que pode? E é desse local que eu estou falando. Como é que pode o que eu estou vendo aqui? Sabe? E essa experiência, ela é muito marcante para a nossa vida, e principalmente para a nossa vida de fé, e faz questionar algumas coisas. Esse texto, ele é muito forte. São 2 versículos, com 4 sentenças, basicamente. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A gente tem 4 perguntas que Paulo está fazendo de forma retórica, né? A carta de Romanos é uma carta que Paulo escreveu aos romanos e ela tem um intuito muito interessante. A gente, quando estuda a carta de Romanos, a gente percebe que ela é uma epístola
uma carta, uma epístola, só que ela tem algo que é bem peculiar. Ela é muito bem redigida. E na teologia você vai encontrar os teólogos falando que ela é uma carta-tratado. Por que carta-tratado? Porque toda a construção teológica é muito profunda e é muito bem organizada. Parece que Paulo, quando escreveu, estava fazendo um tratado teológico. Então, por isso que a carta é conhecida como isso. Mas eu queria apontar uma coisa bem específica, que é o seguinte: qual o propósito da carta? Paulo, quando escreveu, ele tinha uma coisa em mente, que é o Evangelho. Falar sobre o Evangelho. Esse, com certeza, é o propósito principal da carta. E por que isso? Porque, se vocês prestarem atenção nessa carta de Romanos, vocês vão perceber que Paulo destina ela a dois tipos de público: os gentios e os judeus. Isso dos convertidos. Os gentios que se converteram e os judeus que se converteram. E Paulo faz um tratado teológico para tratar de uma coisa: conflitos que estavam havendo entre os judeus e os gentios. A gente sabe muito bem que os judeus, eles, quando se convertiam, eles tinham dificuldade de abandonar umas velhas práticas que eram características do judaísmo. E essas práticas geravam, esse não abandono gerava conflitos. E você vai ver, na carta de Romanos, Paulo falando o que é o Evangelho. Explicando de forma minuciosa o que é o Evangelho, a fim de que haja uma resolução desse conflito entre os judeus e os gentios. Segundo alguns comentários, eu não lembro o ano, acho que foi em 47 depois de Cristo, houve uma expulsão dos judeus de Roma. E eu acho que foi um imperador da época, disse que era por causa de um tal de Crestos, que provavelmente era por causa de Cristo, mas se colocou como Crestos. Acho que pela forma como se escutava, não sei. E aí o que é que acontece? Isso mostra um conflito. Essa expulsão se deu por causa muitas vezes de conflito. Então, vamos lá. Paulo escreve a carta de Romanos com o intuito de tratar uma questão teológica entre judeus e gentios. A pergunta é por quê? E talvez o propósito primário dessa carta seja a missão do Senhor. Paulo iria fazer sua viagem missionária à Espanha e ele precisava de apoio. E uma das coisas que ele queria fazer era passar por Roma. Então ele precisava de apoio dos irmãos de Roma. Só que como é que eu vou conseguir apoio se eu não conquistei quem eu sou ali, se eles não me reconhecem como apóstolo, talvez, e se existe conflito entre judeus e gentios? Então a gente precisa tratar isso. Então Paulo escreve a carta, envia para Roma, para que essas questões sejam resolvidas, para quando Paulo chegar em Roma, ele tenha apoio para fazer a missão, a viagem missionária que ele se propõe a fazer para a Espanha. Ou seja, Paulo está pedindo uma coisa: unidade. Para quê? Para que a missão do Senhor aconteça. Então, dito isto, eu queria trazer 4 pontos em cima desse texto que a gente acabou de ler. Mas antes, eu gostaria de ler do versículo 9, ou do capítulo 9, do versículo 30, até o final do capítulo 10. É um pouquinho extenso, mas vale a pena. Vamos abrir aí. Romanos 9, versículo 30, diz... A minha versão é NVI, então, se vocês colocarem na NVI, para quem for acompanhar na tela, fica mais fácil de entender. Diz assim o texto: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, obtiveram uma justiça que vem pela fé. Mas Israel
que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Pois há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele disse: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Aqui fica claro as questões entre judeus e os gentios. É muito claro de ver isso. Mas eu queria, segundo o versículo 14 e 15, trazer 4 pontos. O primeiro ponto é, o texto diz assim, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E o primeiro ponto eu coloquei como invocação de um certo Deus. E aí eu queria tratar do coração dos judeus e dos gentios. Por que eu coloquei invocação de um certo Deus? Porque segundo o nosso coração, a gente vai invocar um Deus. O ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, pecou. Nós, por natureza, temos uma religiosidade. Veja, religiosidade, eu não estou falando de ser hipócrita, fariseu, eu não estou falando disso. Eu estou falando que Deus, ao nos fazer imagem e semelhança dele, ele imputa em nós, ele coloca na gente a necessidade de adoração. E a gente vai adorar. A pergunta é, a quem? E o quê? Naturalmente, somos seres que adoramos. E isso é muito fácil de perceber em toda a Bíblia. A pergunta é, quem é esse Deus que estamos adorando? E aqui no texto nós temos o contraste. Nós temos os gentios e nós temos os judeus. E Deus está dizendo, os gentios me alcançaram e os judeus não. E o texto deixa claro por quê.
Os judeus, eles se apegaram à lei. E eles procuraram a justiça através da lei. Só que eles não estavam entendendo que a lei tinha a função de mostrar o pecado. Então o que é que acontece? A justiça não vai se dar pela lei. Vai se dar em Cristo. O cumprimento em Cristo. E aí, a partir do momento que eles deixam de olhar para Cristo, que é o cumprimento da lei, e olham para a lei, eles estão olhando basicamente para uma coisa, como o texto diz aqui, no versículo 32 do capítulo 9, diz: por que não? Porque não buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. E aí a gente caiu no grande Deus das obras. Né? Veja, é muito fácil a gente se perder nas obras. Muito fácil. Nós queremos redenção. Nós almejamos a salvação. Só que o nosso coração é enganoso. E a gente tem que estar questionando. Dizendo: ei, coração, tu está pondo a fé aonde? Porque isso aqui é a lei do Senhor. Isso é lei. Inquestionável. Só que a lei se cumpre em Cristo. Eu não estou dizendo que a gente vai abandonar a lei, não. Paulo é muito enfático no livro de Romanos. Não vou nem tocar nisso. Mas, onde está a nossa fé? Na lei? Nas obras? Ou está em Cristo? Essa pergunta parece óbvia. Mas se a gente refletir um pouquinho, a gente vai perceber que muitas vezes a gente não bota a fé em Cristo. A gente coloca a fé nas obras. Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso, Não, você tem que crer. A fé é o que salva. Em Cristo. Você tem que crer em Cristo. E aí você vai fazer as obras. Se a gente inverter isso, estamos perdidos. Então, a gente vai ver os gentios que entenderam que a justiça se cumpria em Cristo e tiveram fé, e Deus aceitou. E os judeus, como Paulo fala no capítulo 10, que são zelosos, porque ele sabe, ele é judeu, ele é fariseu, era fariseu, então, e dos mais altos, né? Ele sabe, ele conhece o seu povo, e ele sabe, ele olha e faz: esse povo tem zelo. A questão é, esse zelo está depositado na lei. E a lei veio para mostrar o pecado. A lei está nos condenando. É só lembrar dos 10 mandamentos, lembrar da lei do Senhor, e a gente vai perceber que a lei nos condena. E aí vem Cristo dizendo: não vim para o mundo para condenar, mas para salvar. Então, invocação de um certo Deus. Primeiro ponto. Que Deus estamos invocando? Ao querermos adorar, ao querermos a redenção, estamos procurando onde? Nas obras ou em Cristo? O segundo ponto, segundo essa pergunta: e como crerão naquele de quem não ouviram falar? É a crença no Deus certo. E como crerão naquele em quem não ouviram falar? Você vai chegar e vai dizer: ei, tu acredita que fulano não sei o que é fulano? Dentro disso, eu subdividi em 2 pontos. Nós precisamos ser testemunhas de Cristo. Porque, de fato, Cristo produz obras na vida dos seus. Isso manifestará as obras de Jesus na vida do ser humano convertido. Atos 1:8, Atos 10, 42 e 43, mostra isso. Deixa eu abrir o texto de Atos 1:8, que diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O texto em Atos 10,
versículo 42 e 43, vai dizer: Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio de seu nome. Então, o grande ponto é a crença no Deus certo. Primeiro a gente invoca, mas a gente precisa invocar o Deus certo. E o segundo ponto, essa segunda subdivisão é: precisamos, então, apresentar Cristo. Não podemos deixar de falar de quem é Jesus. Se o mundo precisa entender que a redenção vem por um Deus certo, quem é esse Deus? Obrigado, irmão. Romanos 10, versículo 9, diz: Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação não vem, ele não está dizendo assim, ó, se você pegar a lei do Senhor e obedecer isso, e fizer tudo que está... Ele está dizendo, se você crer em Cristo e confessar, você será salvo. Mas e a lei? Se cumpriu em Cristo e você vai andar segundo a retidão que o Senhor quer que você ande. Simples. Na prática é mais difícil, eu sei. Mas entender é simples. E a gente precisa entender isso, para que a gente não deixe que o nosso coração nos engane. Terceiro ponto, segundo essa pergunta, né? E como ouvirão se não houver quem pregue? Que diz: o certo acesso a Deus. A pregação do Evangelho é de nossa responsabilidade. Não adianta a gente tentar transferir de alguma forma. Deus nos convocou para que a gente vá e pregue. O que Mateus 28 diz: ide por todo mundo. Ide, portanto, por todo mundo e fazer discípulos, batizando. Essa é a ordem do Senhor. A missão, a evangelização, o evangelho, fazer discípulos, é a missão que o nosso Deus nos colocou. Então, o que temos feito? A gente tem se responsabilizado, a gente tem assumido a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Há muitas ordens, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, dizendo: pregue a palavra. A palavra é crem, segundo João. No início, eras a palavra. João está falando de Cristo. Nós precisamos pregar a Cristo. E aí eu queria trazer uma coisa que é o seguinte: o testemunho, ele não salva ninguém. Como assim? Eu não entendi. Tem uma frase que é muito comum, né? Diz assim: pregue o Evangelho e, se precisar, fale. Se eu não me engano, é assim. Eu não lembro ao certo. Eu queria dizer que essa frase está certa, mas ela está incompleta. De fato, precisamos testemunhar. Você vai testemunhar o quê? Se você não vivenciou, não testemunhou, não conhece. Você não pode testemunhar. Mas não é o testemunho que salva. Em algum momento você vai ver Paulo, Cristo, dizendo assim: através do seu testemunho, a sua forma de viver, as pessoas vão conhecer a Cristo. Eu não estou excluindo, veja só, vou deixar claro. Eu não estou excluindo a necessidade do testemunho, mas eu estou dizendo que se você só fizer o papel de testemunhar, no sentido de vivenciar, mas se você não pregar, como é que eles vão saber quem é?
Como é que as pessoas vão conhecer a Cristo se você não falar quem é Cristo? E aí volta a pergunta. Temos nos preocupado em pregar, chegar para as pessoas e dizer assim, você conhece de fato quem é Cristo? Porque é Cristo que salva. O seu testemunho é importante e é necessário, não pode faltar. Não pode. Se faltar, está em pecado. Mas não é só ele que é importante. Isso é tão claro que Paulo, não lembro a carta agora, mas Paulo vai dizer assim, tem gente que está pregando com intenções ruins, porque sabe-se que pregando o evangelho vão me fazer sofrer. Mas o que importa? Deixa que eles preguem. Veja o nível de preocupação de Paulo com a pregação. Paulo não está preocupado com a intenção daqueles que estão pregando de forma maldosa. Ele está preocupado se eles estão pregando. Ah, mas Paulo, eles estão pregando de forma maldosa. Olha o testemunho deles, eles vão se ver com Deus. Eu quero saber se eles estão pregando. Estão pregando a verdade, estão pregando a Cristo, deixe que pregue. Porque é essa palavra que transforma. Essa é a palavra que vai de fato mudar as vidas. É Cristo. Então deixe. Mas Paulo, deixe. Eles estão pregando, deixe. Se pregar um falso, aí a gente vai bater. Mas se estiver pregando verdadeiro, deixe que pregue. Eles vão se ver com Deus depois. Então, meus irmãos, testemunho, ele é importante, mas ele não salva. A gente precisa viver? Precisa. Mas a gente precisa lembrar que a gente precisa pregar em toda e qualquer circunstância. Deus abriu uma ocasião ali, Deus abriu um momento, pregue. E não se preocupe, porque o próprio Deus, o próprio Cristo vai dizer que no momento Ele vai falar para você. O que a gente precisa é só ter fé. Ter fé de que Deus no momento vai nos dar as palavras para que a gente pregue. Então, precisamos ter vida de testemunho, mas precisamos pregar. Por quê? Como ouvirão se não houver quem pregue? A pergunta é retórica. E por fim, temos: e como pregarão se não forem enviados? Que nos dá o quarto ponto. O certo envio de Deus. Deus irá enviar os seus. A missão do Senhor faz parte do coração de Deus. E Ele vai enviar os seus. Veja, vamos recapitular para a carta de Romanos. Paulo estava fazendo um tratado teológico. Olha a preocupação. Para que houvesse unidade, para que ele fosse reconhecido como um ortodoxo. Para que, ao passar por Roma, ele conseguisse apoio para quê? Para a gente cantar louvores, para a gente cultuar o Senhor só? Não. Paulo tem o intuito de conseguir reconhecimento para que a mensagem vá através dele e de apoio da igreja de Roma. Então, nós precisamos entender a urgência, a necessidade de urgência da grande comissão do Senhor. Precisamos pregar fora daqui. E Paulo, você vai ver em Atos ele dizendo: o Espírito Santo está alertando, você vai ser preso, você vai ser açoitado, você faz. Contanto que eu cumpra a missão, eu estou pronto para morrer pelo Evangelho. E eu faço a pergunta para nós: estamos prontos a, no mínimo, levar uma tapa na cara por causa do Evangelho? Oi. Estamos prontos para que a gente seja caluniado pelo Evangelho. Estamos prontos para talvez morrer. Morrer. Mas, meu Deus, vai morrer. Morrer. Qual o problema de morrer para o crente? Tem algum problema nisso? Por que a gente coloca problema nisso? De novo, onde é que está a nossa fé?
Temos confiado de que o Senhor venceu a morte? Eu sei que dói. Mas o chamado é para quê? Aliás, Deus nos chama para morrer todo dia. A gente tem que mortificar a nossa carne. Olha a linguagem. Então, a gente precisa entender a necessidade de levarmos o Evangelho. Jesus está voltando. E essa mensagem precisa urgentemente chegar a todos. Romanos procura unir judeus e gentios, que a gente sabe que para a época era bem difícil. Mas quantas vezes a gente não se preocupa em unir o que pensa diferente da gente? A gente se divide como igreja, a gente desconsidera a fé do outro. Eu não estou falando de a gente lutar contra a heresia, não. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de divisão desnecessária. Em que a preocupação da gente quando se divide é lei. Olha, a palavra está dizendo isso, não sei o quê. E fica um para lá, outro para cá, se divide, não se une, e a missão do Senhor. E a missão do Senhor. E por fim, Paulo esperava que os irmãos se unissem para que o Evangelho fosse propagado. E aí, a pergunta que fica, como é que a gente faz, então? E o princípio é só um. A gente precisa se arrepender. E a gente precisa andar em santidade. E aí eu queria chamar o livro de Jonas de forma bem rápida. Vocês conhecem o livro de Jonas? A história do grande peixe, que Jonas foi engolido. Se você for lá em Jonas, capítulo 1, você vai ver que a palavra do Senhor veio a Jonas, dizendo, vai lá e prega contra Nínive, porque a maldade dela subiu até mim. Basicamente, Jonas foge. E aí se vocês prestarem atenção, a gente vai ter um fenômeno na Bíblia que é muito comum. Quando a palavra do Senhor, quando a ordem do Senhor, quando o mandamento do Senhor vem a gente e a gente não obedece, a gente faz uma coisa, a gente foge. Isso aconteceu com Adão, com Caim, com Jonas, com o Pedro, que foi pescar. Eita, pequei, vamos embora, fugir. O chamado do Senhor é o quê? É o arrependimento. Arrependimento. E aí o alerta é o seguinte: não tem como cumprirmos a missão do Senhor se não andarmos em santidade. Não tem. É meio paradoxo o livro de Jonas, porque você tem capítulo 1 e capítulo 2 com Jonas fugindo do Senhor, o Senhor botando Jonas na parede assim, e o pessoal encurralando Jonas, e Jonas prefere morrer. Não, me joga no mar, eu vou morrer, mas eu não vou lá pregar. Eu não vou obedecer ao Senhor, eu vou morrer. E ele deixa claro que ele estava fugindo do Senhor. Mas o Senhor é misericordioso para com aquele povo. E a pergunta que eu faço, Jonas não podia simplesmente dizer, Senhor, me perdoa. Estou com um bocado de gente aqui que não sabe, não faz a menor ideia de quem é o Senhor. Vou pregar. Não, Jonas faz, não, me lança no mar. E por que Jonas fazia isso? Porque ele sabia que ele estava fugindo. Ele sabia. Ele deixa claro, inclusive para o povo, eu estou fugindo de Deus. Porque se você for lá, você vai perceber. Deixa eu abrir aqui, para a gente ser bem... Coloca aí em Jonas, capítulo 1. Eu acho que é versículo 8. Versículo... Aqui, versículo 10. Jonas 1, versículo 10, diz assim: Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Ele já lhes tinha dito. E essa pergunta, o que foi que você fez, é uma grande pergunta na Bíblia também. Quando Adão peca, o Senhor chega e faz:
Você comeu da árvore? Foi a mulher que tu me deste. Aí chega para a mulher, o que foi que você fez? Essa pergunta é um chamado para a responsabilidade. E aí eu faço a pergunta, de novo. O que é que estamos fazendo como igreja? O que é que estamos fazendo? Não adianta. Se não andarmos em santidade, a gente vai fugir. E a missão do Senhor vai ser prejudicada. Graças a Deus que o Senhor é misericordioso para com os seus. Mas Jonas, no capítulo 2, você vai perceber que Jonas ele usa uma linguagem tão forte, quer dizendo assim, eu estou na porta do inferno, o abismo. Para a gente seria, estou beirando a porta do inferno. Mas o Senhor ouviu minha oração. Interessante que a gente não vê Jonas orando, a gente vê só Jonas fugindo. No capítulo 2 ele ora e Deus é misericordioso. E Deus, no capítulo 3, joga ele na praia de vai. Ou seja, Jonas 1 e 2 não existiria se ele só tivesse obedecido. E ele não estaria sofrendo tanto. Isso tudo para dizer que, para fazermos a missão do Senhor, precisamos, no mínimo, andar em santidade. Por que eu digo no mínimo? Porque é isso, de fato é isso. Mas andar em santidade são vários temas na nossa vida, né? Muitas coisas. Relacionamentos, trabalho, como é que a gente está lidando com a mentira, como é que a gente está lidando com as coisas. Somos humanos. Mas Deus nos chama para uma responsabilidade grande. E Ele tem um alto padrão. Só que a gente precisa pôr em mente que não adianta, a gente não vai completar a missão do Senhor se não andarmos em santidade. Porque se não andarmos em santidade, o nosso comportamento natural vai ser a fuga. Como é que eu vou fazer a missão do Senhor fugindo dele? Me diga, existe isso? Não existe. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer. É a mensagem que Deus tem me incomodado, já tem um tempinho. Eu sabia que o momento de pregar, ele chegaria, né? Eu já ficava, meu Deus, quando isso aconteceu, eu vou trazer o quê? E só me incomodava isso. Temos pregado, de fato, o Evangelho? E a pergunta eu refaço, do título. Por onde passam os pés do Evangelho? Por onde tem passado os pés do Evangelho da Igreja Batista Emanuel? A Igreja Comunidade do IPSEP, Manancial, a Igreja do Senhor, em Serra Talhada. O Evangelho tem passado por onde? E de novo, precisamos fazer. É óbvio que precisamos fazer. Mas precisamos pregar. E aí eu queria colocar uma imagem, porque como falei, eu tenho vivenciado algumas experiências que são transformadoras. Existe uma camisa que a gente usa, uns batistas, né? A camisinha amarela. Jesus transforma. E às vezes a gente se acostuma com isso. Jesus transforma. Vê que mensagem. Jesus transforma. Jesus transforma. Transforma. Mas quando a gente vai para um local onde a gente vê pessoas que estavam na porta do inferno, literal, como esse cara aí, ó, Francisco. Olhem bem para ele. Eu não lembro, ele tem mais ou menos um ano. Há um ano, completou um ano essa semana passada. Dentro da Cristolândia, no projeto. Passa a imagem agora, por favor. Pode passar. A próxima. Francisco é esse que está aí na esquerda, dando um joinha assim, ó. E, particularmente para mim,
às vezes até difícil de não me emocionar. Quando eu estava lá na Cristolândia e eu olhava para a cara daqueles acolhidos, eu dizia, meu Deus, a gente fazer assistência na rua, ver a condição das pessoas, e a gente vê que Jesus de fato transforma. Mas é impactante. E tem que ser impactante. Agora, muitas vezes, de novo, vamos voltar para o coração. A gente olha para a Cristolândia e faz... tem várias casas, mas a preocupação da Cristolândia é só uma. E não é tirar você das drogas. Preocupação principal. A preocupação principal é o seguinte: essa pessoa, ela conhece a Jesus. Essa pessoa, de fato, conhece Jesus. E a gente está aqui para pregar Jesus. Então, em todo momento, a gente está lá falando de quem é Jesus. Jesus transforma, Jesus transforma. E você só vai sair da vida de pecado se Jesus transformar. A pergunta é simples. Jesus entrando na vida do coração, na vida do homem, no coração do homem, o homem se torna a mesma pessoa? O homem vai continuar naquela outra foto? Não vai. O propósito da Cristolândia é fazer discípulos. A droga vai sair. Mas muitas vezes a gente faz, não, tem que tirar as pessoas da droga. E Jesus? Está onde? Quando as pessoas chegam para nós com problemas, com questões, com qualquer tipo de questão, seja emocional, física, nós chegamos e dizemos assim: eu creio que Jesus pode curar, eu creio que Jesus pode salvar, eu creio que Jesus pode resolver essas questões. Se você crê nisso, você tem fé nisso, você tem depositado a fé em Cristo. Porque a transformação de Jesus não é tipo, me converti, pronto, acabou. Não. É de glória em glória, a transformação é diária. E Deus é poderoso para fazer coisas tremendas em coisas específicas da nossa vida, em qualquer área. A pergunta volta. Por onde tem passado os pés do Evangelho? E eu queria terminar com essa pergunta. Por onde tem passado os pés do Evangelho? Tanto de forma pessoal, como igreja. Amém?